brincadeiras à parte, cara, eu me peguei pensando esses dias, porque que as pessoas hoje, todo mundo tem que ter opinião sobre tudo, né? Então, talvez até seja um tópico importante, a chamada aqui do nosso podcast, a arte de não ter opinião sobre tudo. Porque no meu dia a dia aqui, eu leio muito, eu gosto muito de vários temas, então acaba que naturalmente a gente consegue desenvolver variados assuntos. Mas eu percebo que o dia que eventualmente eu não sei responder alguma coisa, parece que eu sou crucificado. Ah, não é possível. Ah, você não sabe tudo. Não sei o quê. Eu falo assim, cara, não sei, eu tenho que saber sobre todos os temas. E no desenrolar dessa conversa, a gente pode explorar também a questão do... A gente tem um excesso de informação tão grande hoje e as coisas chegam de forma tão rápida que um pouquinho que você fica desconectado, parece que você já está desatualizado. Então, dentro da minha área mesmo, vamos supor que aconteceu algum grande evento que derrubou o mercado financeiro. 5 minutos depois, alguém me pergunta o que aconteceu. Pô, você viu isso? Você viu aquilo? É como quase uma obrigação você saber daquilo. 5 minutos depois, não, calma, não vi, eu estava em reunião, às vezes você estava passeando com a família. Então, assim, na realidade, o nosso tema hoje é muito voltado para isso, sabe, Vitor? A gente tentar explorar um pouquinho e entender que a gente não é obrigado a saber tudo o tempo todo, né, cara? Nesse contexto, a gente acaba trabalhando a humildade, silêncio, sabedoria em tempos de excesso de informação, em tempos de ruído constante. Então, acho que a pegada do nosso vídeo hoje é essa, e aí eu vou deixar para você dar continuidade aí, para a gente chegar num denominador comum ou não. Denominador comum a gente nunca chega, mas a gente chega pelo menos numa direção aonde seguir. Ô Glaucio, eu achei interessante isso, porque eu acho que eu tenho vivido isso também bastante, principalmente no trabalho, nas rodas, né, de equipe, de trabalho, onde a gente para ali para conversar, que é essa questão de todo mundo te cobra uma opinião, mas eu acho que isso é reflexo de as pessoas sentirem a necessidade, se sentirem tentadas a ter uma opinião sobre tudo. Eu achei legal o que você falou, porque eu acho que esse mar de informações que a gente tem acesso hoje faz a gente achar que nos tornamos mais inteligentes. Como eu tenho acesso a muita informação, eu tenho a impressão de que eu sei muito mais. E saber é diferente de se informar. Eu gosto muito de diferenciar, e aí eu queria discutir isso com você aqui. Spoiler do meu livro, segunda edição, não vai ter na primeira. A comunicação, ela para mim, ela precisa... A comunicação correta, ela precisa galgar alguns níveis. Então, por exemplo, se você recebe uma mensagem, chegou no seu e-mail, e você está lá trabalhando, e chegou um e-mail. E o e-mail está assim, o título, urgente. Quando você abre, no corpo do e-mail está escrito 40. Cara, o e-mail tem uma informação ali, concorda? Sim. Tem uma informação ali. Mas, na verdade, eu não chamo aquilo de informação, eu chamo de dado. Um dado. Ou seja, você tem um dado na mão, mas com ele, você não consegue formar nada. Aí, vem o outro e-mail corrigindo. No outro e-mail, vem assim, 40 graus Celsius. Aí você já sabe que agora você tem uma informação, que você tem a unidade, você sabe que é uma temperatura, mas você ainda não consegue gerar, que para mim é o nível máximo da comunicação e de uma opinião que a gente precisa ter, tem que atingir no mínimo esse nível, que é o nível do conhecimento. Você tem a informação de que é uma temperatura, mas você não tem conhecimento. Temperatura do quê? De onde? Para quê? O que eu faço com isso? E aí sim vem um terceiro e-mail especificando, olha, sua filha está com uma temperatura corporal de 40 graus Celsius. Você gerou um conhecimento? Gerou. Mas aí, depois de gerar o conhecimento, para mim, se gera a análise daquele conhecimento. Que é o seguinte, se você não tiver repertório, nem mesmo o conhecimento, quando chega até você, é capaz de fazer uma diferença na sua vida. Porque se você não souber, por exemplo, que o corpo humano tem uma temperatura normal e saudável entre 36 e 37 graus Celsius, porque você estudou isso, porque você tem um repertório disso, se você não tiver esse repertório, você não vai entender que sua filha está doente. Você não vai entender que é uma temperatura normal. Você só vai receber esse conhecimento sem tratá-lo, sem elevar ainda mais ou criar uma ação em cima do conhecimento. E aí é que tá, para mim, cara, a falha hoje em dia. Todo mundo cara, soterrado por dados e informações, mas por muito pouco conhecimento e ainda menos ações em cima do conhecimento que se tem, porque a gente não gera mais repertório. O que você acha sobre essa minha análise? Fantástico, sim. Eu vou até além, sabe, Vitor? Mesmo que você tenha o conhecimento, ele é importante para a interpretação como um todo,
e principalmente para separar o que é verdade do que é o ruído. Perfeito. Porque nesse exemplo que você deu, vamos pensar nesse excesso de informação que a gente tem hoje e nas manchetes que vendem mais. Então, se eu disser para você hoje, um exemplo hipotético, olha só, Vitor, eu li uma matéria aqui que fala que a maioria das pessoas que fazem pausas no trabalho, pequenas pausas no trabalho, elas morrem. Assim, cara, que isso, né? Pô, agora eu vou me matar de trabalhar aqui, eu vou ficar o resto da vida aqui, nunca mais eu saio da minha cadeira para fazer pausa nenhuma, né? Essa estatística é absurda. Só que tem um detalhe no meio do caminho que, geralmente, as pessoas que fazem essas pequenas pausas no trabalho são os fumantes. Eles saem para fumar, né? Então, poxa, você tem um dado muito importante atrelado a isso. Mas na grande maioria, e às vezes até esse dado, essa informação, ela está contida no texto, mas nas entrelinhas lá no meio. Mas o que vende inicialmente é aquela manchete absurda. E as pessoas hoje, para poder dar opinião, na grande maioria das vezes, elas não leem a matéria por completo. Elas leem só a chamada. Acontece muito. Então, assim, hoje, como você bem mencionou, tudo exige uma opinião imediata. Um post, um acontecimento, uma tragédia, um conflito, mas dentro da tua reflexão, é exatamente isso, cara. Será que opinar sempre é sinal de consciência? Porque na tua linha de raciocínio eu concordo 100%. Eu já tive, em alguns casos, estou num grupo aqui de pessoas e eu comento sobre alguma coisa da minha área de atuação. Eu já percebi pessoas que pegam exatamente o que eu falei e num outro contexto, num outro grupo, simplesmente cospem o que eu falei. Às vezes a pessoa tem uma memória boa, tem uma capacidade ali de associação muito bacana e ela vai e consegue gravar e consegue destrinchar isso. Mas se essa pessoa for questionada de uma forma um pouquinho diferente, já era, porque ela não tem repertório para poder se defender daquilo que ela está falando. Ela não tem o conhecimento genuíno adquirido, porque para a gente ter opinião sobre determinadas coisas, isso demanda tempo, demanda experiência, né? E às vezes as pessoas, elas nesse excesso de informação, elas não estão entendendo que às vezes o silêncio é o verdadeiro exercício da sabedoria. Então, hoje é um desafio as pessoas terem coragem de falar assim, cara, eu não sei, eu não tenho opinião sobre isso. E até quando a gente fala que não tem opinião sobre aquilo, parece que você é quase apedrejado. Não é possível que você não sabe isso, não é possível que você não viu isso. Mas aí entra na linha do que você bem comentou também. Refletir é muito diferente do que reagir. Então, vamos... Entender, né? Porque entender é muito diferente. Deixa eu refazer isso aqui, ó. Olha o que eu tô pensando aqui, que legal. O resultado daquilo que você entende, o resultado do entendimento de algo, não é uma opinião. E as pessoas acham que é. Então é por isso que as pessoas parecem que sentem essa necessidade de dar opinião para mostrar como resultado de que ela entendeu aquilo. E na verdade não entendeu, porque o resultado do entendimento, repito, não é uma opinião. O resultado do entendimento é uma ação, é uma incorporação, é uma mudança. É algo que primeiro você matura dentro de si, aquilo começa a fazer parte de você. Isso é um entendimento de verdade. Porque senão, você passa a ser só um decorador de coisas. Eu lembro um professor meu, que uma vez ele explicou como que Bhaskara chegou na fórmula de Bhaskara. Então, para ele explicar Bhaskara, ele fez todo o caminho que Bhaskara fez. E aí ele falou assim, por que eu estou explicando para vocês Bhaskara e não, geralmente, estou passando a fórmula de Bhaskara para vocês aplicarem? Porque se eu passar a fórmula de Bhaskara para vocês aplicarem, vocês vão decorar a fórmula de Bhaskara. Mas se eu explicar como ele chegou, se vocês entenderem isso, vocês nunca mais vão precisar decorar ela. Olha a frase dele, que sensacional. Quem entende nunca mais precisa decorar. E eu tô vendo um monte de gente, igual você falou, esses papagaios aí que viu o que você falou, decorou o que você falou e replicou. E aí, pra mim, cara, é um resultado de uma pessoa papagaio mesmo, que decora, que repete o que o outro falou, mas que ela é meio que vazia. Ela realmente não entendeu aquilo. Se ela precisar formular uma outra análise, em um outro contexto, de uma outra forma, com os mesmos conceitos e princípios que você utilizou para chegar na sua, já era. Essa pessoa não vai conseguir, e na era que nós estamos, ela vai fazer o seguinte, que é pior ainda, Gauss, vou complicar aqui ainda. Ela vai pedir pro ChatGPT criar uma análise para ela. Aí ela vai decorar a análise do ChatGPT. E assim, ela vai matando nela, em si mesma,
essa capacidade de gerar entendimento. Exatamente, meu caro. Resumindo o que você falou, a velocidade da opinião, ela destrói a profundidade da compreensão, né? Então, é um resumo simples de toda essa conversa. E a gente tem que criar mecanismo, criar musculatura para interpretar e sair um pouquinho dessa questão só de redes, de chat GPT, porque algumas coisas precisam até ser desconstruídas de vez em quando, cara. Olha que interessante. A gente está falando de dar opiniões e sempre saber sobre tudo. Eu estava ouvindo o professor Clóvis de Barros esses últimos dias, e ele, em uma situação, ele não pôde apresentar, porque problema de saúde, alguma coisa nesse sentido, ele não conseguiu gravar naquele dia. E aí ele estava refletindo justamente sobre isso. Ele falou, olha só, me fez pensar em corpo são, mente sã. Será que é isso mesmo? E aí ele começa a desenrolar. Olha que interessante. A gente sempre teve essa convicção de que se você tem uma saúde boa do seu corpo, sua mente também, teoricamente, tem que estar explodindo, né, cara? De sabedoria, de conhecimento, sabe? Só que ele faz uma reflexão muito boa, assim, de forma resumida, tá? Que ele falou. Se é exatamente isso, por que que os nossos grandes filósofos e os nossos grandes pensadores não são grandes atletas ao mesmo tempo? Por que que um grande atleta não é um grande pensador? Você entendeu? Tipo assim, cara, vou pegar Ronaldo Fenômeno. Cara, é um fenômeno dentro de campo. Agora, tem inteligência para aquilo, mas ele não é um grande filósofo. Ele não tem a mente explodindo porque a saúde física dele era muito boa dentro de campo, entendeu? Claramente, você não tem ouvido muito ele. O cara é filósofo pra caramba. É mesmo. Aqui eu dei um exemplo dele, mas não ele, cara. Eu falo de várias outras. Qualquer atleta, entendeu? O contrário também é verdadeiro, só para complementar, reforçar o seu argumento, pensa no um cara que eu gosto muito, né? O Chesterton, que cara, é um filósofo maravilhoso, inteligentíssimo, britânico. Ele era obeso. Cara. Porque aquilo que você focaliza se expande. Então, o cara, ele não está focado na saúde física dele, mas, cara, ele está focado na saúde mental o tempo inteiro, porque ele está desenvolvendo musculatura para poder raciocinar o tempo inteiro. Ele está... É aquilo que a gente não fala sobre isso, cara. Se você não lê, você vai atrofiar seu cérebro. Você não está malhando o teu cérebro. Então, não necessariamente você só fazer exercício físico vai te dar uma garantia que você vai ter um bom raciocínio, um excelente raciocínio. Essa que é a ideia da reflexão. Então, quando a gente acha que sabe tudo e que tem opinião sobre tudo, a gente não cria nem a capacidade, nem a musculatura para pensar nesse formato que a gente está falando aqui, para desconstruir algumas ideias, porque não necessariamente tudo que existiu até aqui é a verdade. Isso pode ser quebrado em algum momento. Então, o não saber, ele tem que ser visto como uma abertura para um novo aprendizado e para desconstruir aprendizados antigos, refletindo sobre aquilo, de uma outra forma, com uma outra visão.